Ô Zé, vamos? Vamos lá, Marielle. Só tô mandando no Facebook aqui que tá dando uma travadinha, mas beleza. Essa revisão vai ser em especial, gente. O Zé mandou avisar que hoje ele vai dar dicas emocionantes. Quem Vamos dera, ver, né, Zé? O Zé não tá bom hoje, não. Ele tá muito chato. quem É dera, verdade, Kelly. quem dera tivesse todo esse poder, hein? Dar dicas Você tem, emocionais. você que faz a prova. Você tem o poder. Tem nada, Quem dera. Não, querido. tem nada. Tem, eu te garanto. Vamos lá então. Marcela garantindo. Marcela é fera. Pessoal, vamos lá começar então na parte de briófitas, na classificação, tá? Das briófitas, para a gente entender aí o que é uma briófita. Quais são os fatores essenciais para vocês para a prova acerca desse assunto, tá? É uma matéria bastante pisada já, que vocês já conhecem bem. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que nós podemos tirar aqui dos musgos, das hepáticas e dos antóceros, tá? Qual que é a relação que nós vamos ter aqui? Como é que é a formação? O que é o esporófito? O que é o gametófito? Qual que é a diferença que nós temos quando nós analisamos na perspectiva da evolução, quando nós falamos para vocês assim, olha pessoal, nas briófitas, o vegetal dominante, o vegetal complexo e duradouro é o gametófito, enquanto que o esporófito representa apenas uma fase transitória desse vegetal, tá? É uma fase transitória. É uma fase transitória que está condicionada à parte feminina, ao gametófito feminino. Nunca haverá esporófito sobre o gametófito masculino. Então, isso é algo que você não pode esquecer, é ponto pacífico, tá? Sempre o esporófito é formado sobre o gametófito feminino. Vocês já estudaram bastante essa questão. Um outro detalhe também, então, quando você resume aqui, tá? Um musgo ou uma briófita, como você está vendo aqui, ó, a representação de um gametófito, e aqui, diga-se de passagem, um gametófito feminino, você tem toda essa estrutura aqui, ó, que são um esboço de folhas, na verdade, mas que ainda não são tidas, não são consideradas como folhas verdadeiras. Então, a gente vai chamar esse esboço de folhas de filóides. Não esquecer disso, tá? A gente vai ter aqui, ó, um esboço de caule, que a gente vai chamar de cauloide, e um esboço de raiz, que a gente chama de rizóides, tá? Então, são vegetais inferiores que ainda não apresentam folhas, caules e raízes verdadeiras, mas apresentam esses esboços aqui, ó, como parte do vegetal verde, complexo, duradouro, capaz de realizar o processo fotossintético, tá? E um vegetal totalmente independente, um vegetal adulto no solo, de forma que ele possa, então, produzir esse esporófito aqui após a fecundação. Aí você vai ter aqui dois detalhes diferentes: o esporófito jovem e o esporófito adulto. E aqui eu tenho aqui, ó, a representação de um esporófito jovem e aqui eu tenho a representação de um esporófito adulto. O que eu tenho que saber aqui, Zé? Tudo. O que é tudo, Zé? Tem que saber que aqui eu tenho essa seta que representa a haste de sustentação do esporófito. E aqui na parte apical, eu tenho a região que nós chamamos de cápsula ou esporângio. Tá? Essa região aqui é a região fundamental porque dentro dela vai acontecer o processo de divisão reducional, né? Que a gente vai ver, tá? Já em seguida. Então, aqui dentro estão aquelas células diploides, aquelas células 2N, que vão passar pelo processo meiótico, né, Zé? Exatamente. Bom, aqui se tratando de um esporófito adulto, um esporófito amadurecido, que ainda é um vegetal transitório, que ainda é um vegetal simples, que ainda é um vegetal totalmente dependente do gametófito, tá? Como nós terminamos a última aula de botânica acerca dos ciclos reprodutores, nós falamos com vocês que sempre você vai ter uma regressão do gametófito, uma evolução do esporófito, tá? Até chegar nas angiospermas. Nesse caso aqui, o gametófito é o vegetal mais importante, mais evoluído. Agora, nessa região de cima aqui, ó,
onde você tem aqui a região do esporófito jovem, esse esporófito jovem, ele é revestido por essa estrutura que a gente chama de calíptra, tá? Então, essa estrutura, a calíptra, é a estrutura que vai revestir o esporófito jovem. Não esqueçam desse detalhe. Então, ó, revestindo aqui, tá? O esporófito jovem, a região de cima, a cápsula dele, é revestido por uma estrutura haploide, ou seja, é revestido por uma estrutura que tem ploidia aqui, né? É N. Por que, Zé? Porque essa estrutura ela é derivada do arquegônio. Então, como ela é derivada do arquegônio, a estrutura que reveste a estrutura diploide é uma estrutura que nós chamamos de estrutura haploide. Você não pode esquecer disso, tá? Porque isso é pegadinha, porque isso muitas vezes numa prova, você vai falar assim, ah, Zé, não sei o que, na prova você cai nessa pegadinha porque você acha que ela é 2N, porque o esporófito também é 2N. Então, guarde bem, a cápsula interna é diploide, que é produto da evolução da fecundação. Agora, já o esporófito, ele é haploide. Não se esqueça. É, Oi. o envelope, que é conhecido como calíptra, né? Isso. Tá. Envelope é calíptra, tá? E ela é haploide porque a gente vai ver ao longo da aula que ela é derivada do arquegônio, tá? Tá. O envelope que é conhecido como calíptra. E esse envelope é N, é haploide e não diploide. Então vamos Tá. lá. Então, vamos olhando aqui, ó. Então aqui você vai ter então a estrutura de um músculo. Aí em seguida aqui, ó, nós vamos poder enxergar, olha só, uma hepática. Ah, Zé, isso aí é a estrutura de uma hepática? É, então é um musgo. Aqui eu tenho uma hepática. A diferença aqui é que a hepática, ela apresenta, né, em vez de ela apresentar um gametófito, como acontece no musgo, ela apresenta esses chapéus aí onde ficam o anterídeo e o arquegônio. O resto é tudo a mesma coisa. E o nome delas hepática é porque elas têm a forma que lembra o nosso fígado, tá? Então, hepática, porque tem a forma do fígado, que lembra o nosso fígado. Esse aqui não tem muito de interesse para vocês, assim, objetivo. E aqui eu tenho os antóceros, cujos gametófitos eles vão crescendo, tá? Crescendo sempre, são plantas trepadeiras, né? Que sobem em musgo, muro, aliás, sobem em muro, tá? E vão fechando o ambiente. Então, também eles apresentam aí os esporófitos, a haste, não muda nada. Até chegarmos aqui no que nos interessa. Então, como é que acontece esse ciclo reprodutor do musgo? Então, lembrando vocês que o musgo, ele apresenta, então, tá, um ciclo haplodiplobiôntico, como todo e qualquer vegetal, que nós vimos na aula passada, que é uma fusão do ciclo animal diplobiôntico com o ciclo animal haplobiôntico. Então, como é que acontece todas as etapas de evolução? Bom, para que ocorram essas etapas evolutivas, eu preciso ter gametas diferentes para eu iniciar esse ciclo. Então, aqui eu tenho duas plantinhas na natureza. Eu tenho uma plantinha aqui na região de cima dela, aqui, ó. Ela apresenta um gametanjo masculino, que você vai ver agora, tá? E esse gametanjo masculino a gente vai chamar de anterídeo, tá? Que representando toda a planta é o gametófito masculino. E aqui eu vou ter uma outra plantinha, tá? Que representa meu gametanjo feminino. Sobre ela aqui eu vou ter a garrafinha, que nós chamamos de arquegônio. Então é bom que agora, ó, que às vezes você vê aqueles desenhos meio bagunçados, né? Desenho do Zé lá meio bagunçado. Isso aqui você vai ver um negócio bem organizadinho e bem bonitinho. Vamos ver então aqui, ó. Primeiro aqui se tratando dos gametófitos. Olha só. Olha lá, ó. Olha o anterídeo lá. Ó. O anterídeo libera o anterozoide biflagelado na parte sexuada, que vai entrar, ó. Entrou no arquegônio, tá? Fecundou a oosfera e em seguida ele formou o zigoto e a partir do zigoto ele vai evoluir e formar um novo esporófito. Olha lá que fera, ó. Aí o que está acontecendo com esse esporófito? Você vai ver aqui, ó. Esse barulho é o áudio mesmo, né? Um negócio bem
Estranho, mas é o barulho ambiente. Então, olha o que está acontecendo, então. Ó. Vamos começar aqui pelas etapas do ciclo. Então, vamos começar lá no esporófito aqui. Ó. Ô Zé, Oi. a osfera libera o feromônio? Na verdade, quem libera aqui, Antônio, é o arquegônio, né? Que é o gametanjo, tá? Aham. Ele que entra no cio. Então, o arquegônio ele libera o feromônio que atrai os anterozóides, tá? Todas as plantas liberam feromônio? De certa forma, sim, porque nesse caso aqui você tem o tactismo, depois você vai ter o tropismo, né? Então, todas na parte do ovário liberam. Aí funciona mais ou menos como acontece na biologia animal, com os animais também, tá? Esse feromônio aí, é lógico que no vegetal tem uma situação diferente, uma analogia diferente, mas é o mesmo princípio. Serve para atrair, tá, os gametas masculinos. Então, todas elas vão liberar, inclusive nas gimnospermas, nas angiospermas, para atrair o tubo polínico lá de uma outra forma, né, para que ele se curve e penetre o ovário, tá? Então, dessa forma, todas liberam substâncias químicas que são atrativas no momento da cópula, no momento da reprodução. E como são atrativas essas substâncias químicas, a gente chama essas substâncias químicas como feromônios. Embora o nome feromônios a gente destina mais para animal, mas pode ser destinado também a vegetal, tá? Então vamos começar aqui, ó, no ciclo. Zé, o que está acontecendo aqui? Então presta bem atenção que isso aqui é facinho. E você não tem direito de errar. Nem o ciclo da briófita, muito menos o ciclo reprodutor da pteridófita. Zé, deixa eu entender, então. Aqui você tinha aquela estrutura, então, toda o gametófito feminino, e sobre essa estrutura você tem aqui, ó, tá, como é que fala? O esporófito, que está aqui em amarelinho, tá? Então, toda a estrutura verdinha, então não esqueça, vou falar baixinho aqui para vocês, ó, não esqueça desse detalhe. O gametófito sempre é um vegetal fotossintetizante, beleza? Ele produz o seu próprio alimento. Ele é um vegetal autótrofo, por isso que ele tem aquelas folhinhas verdes, e aqui dá para você ver perfeitamente. Já o esporófito de briófita, o esporófito da briófita não tem capacidade fotossintetizante. Na maioria das vezes não tem capacidade de realizar fotossíntese. Ele é totalmente dependente do gametófito. A dependência é tão grande que pode chegar a ser até uma espécie quase que de parasitismo. Não esqueçam disso, tá? Ele vai nutrir-se a partir desse gametófito. Então, Quem que é não dependente? disso. O esporófito é totalmente dependente do gametófito, no caso das briófitas. Aí nas pteridófitas já é aquela pegadinha que você muda, né? Aí já dá uma mudadinha, porque no caso do gametófito que é involuído nas pteridófitas, ele é independente, verde e realiza fotossíntese. Aqui não, tá? Então você não pode esquecer disso. Então tá aqui, ó. Tanto que você não está vendo nenhuma cor nele aqui, ó. É intencional, você não está vendo nenhuma cor verde nele aqui. Então o que acontece? Na região de cima da haste, você inicialmente formou a calíptra que protegeu, aquela amadureceu, você já tem a cápsula ou esporanjo, tá? Ô Zé, o que está acontecendo nessa cápsula, dentro dessa cápsula? Bom, dentro da cápsula está acontecendo aqui, ó, o processo de divisão reducional. Quais são os tipos de células que eu tenho aqui dentro da cápsula, Zé? Então, os tipos de células que eu tenho aqui dentro são células 2N, com a mesma ploidia do esporófito. Então, essas células 2N, essas células diploides que nós temos aqui dentro, são conhecidas como esporócitos. Então, não se esqueça. Esporócitos, que são as células mãe do esporo, ou as células que nós chamamos de células 2N ou células diploides, tá? Então, na época da reprodução, dentro da cápsula, essas células aqui, ó, começam a sofrer o processo de meiose, de divisão reducional. Ao sofrer a meiose, ao sofrer a divisão reducional,
para cada célula diploide são formadas 4 células haploides. Agora, toma cuidado. Cada estrutura dessa haploide, ela vai dar origem a um esporo haploide, tá? E esse esporo que está sendo formado dentro da cápsula, ele é portador tanto do cromossomo X, ou pode ser portador também do cromossomo Y. Então, ou ele tem cromossomo X, ou ele tem cromossomo Y. Então, isso vai determinar se ele vai formar um gametófito feminino ou um gametófito masculino, tá? Cromossomo X feminino e Y masculino. Então, tá aqui, ó. Então, na época do amadurecimento dessa cápsula aqui, o que vai acontecer? Essa cápsula aqui, ela vai desidratar, e quando ela desidrata-se, acontece algo interessante com ela, tá? Aqui dentro, você tem células que não sofreram meiose. Essas células que não sofreram meiose sofrem diferenciação celular e formam estruturas que nós chamamos de elatérios, tá? Tem tanto os elatérios quanto os peristômios. Ah, Zé, para que servem essas estruturas? Essas estruturas aqui dentro formam uma espécie de molinha. Para que serve essa molinha, Zé? Essa molinha aqui, ela serve para romper a cápsula e para liberar os esporos pelo vento. Nossa, que legal, Zé. Então, ela rompe a cápsula, os esporos são liberados pelo vento? Exatamente. Os esporos são liberados pelo vento, tá? E vão ser lançados em solo úmido. Por que tem que ser solo úmido, Zé? A princípio, a água presente no solo é exatamente para quê? A água presente no solo está relacionada com a germinação dos esporos. Por enquanto, aqui nós estamos trabalhando com vegetais inferiores, nós estamos trabalhando com um processo de criptogamia, ou seja, casamento que não dá para ser observado a olho nu, só microscopicamente, tá? Casamento na caverninha, tá? Se é criptógamas, todas as criptógamas, sejam elas briófitas, pteridófitas, iso e heterosporadas, todas elas são, tá? Dependentes de água para a germinação e são também, ó, dependentes de água para a fecundação. Não esqueçam desse detalhe que é fundamental. Bom, Zé, então quer dizer que cada esporo desse, com cromossomos diferentes, eles caíram aqui aleatoriamente. Então quer dizer que isso é fundamental para você não confundir. Quando você tem a explosão da cápsula, você tem o lançamento aleatório dos esporos pelo vento. É diferente de quando você tem a fase gâmica ou a fase sexuada, em que os gametas nadam motivados, como o Antônio falou aí agora há pouco, por substâncias químicas que a gente pode chamar também de feromônios, tá? Então, ó, a disseminação das estruturas assexuadas, ela é feita de forma aleatória, enquanto que a disseminação das estruturas sexuadas é feita de forma direcionada por hormônio vegetal, tá? Ou feromônio vegetal, substâncias químicas emanadas pelo vegetal. Pois bem, então aqui, Zé, quanto mais distante, melhor que ele cair? Porque mais você vai povoar o local de futuras gemas que nós chamamos de protonema, tá? Então, olha o que acontece aqui no caso do musgo. O esporo caiu no solo, ele vai germinar, tá? Ao germinar, ele vai formar uma estrutura que é essa gemazinha aqui que a gente chama de protonema, beleza? Então, essa estrutura aqui, o protonema, tá? É a gema derivada do esporo germinando em solo úmido. Aí, essa estrutura aqui, o protonema, ela vai crescendo aqui, ó. Ela vai crescendo e ela vai ser a base para a formação do novo gametófito. Ah, Zé, como é que é formado esse novo gametófito? Bom, esse novo gametófito, ele é formado a partir do protonema. Então, o que acontece? Aí começa a surgir aqui inicialmente no protonema, ó, os rizóides, tá? E o que vai determinar, Zé, a diferenciação sexual dele? Se ele é feminino ou se ele é masculino? O que vai determinar a diferenciação sexual dele
é exatamente o tipo de cromossomo, tá? Que ele é portador. Isso que vai determinar a orientação sexual dele. Então, nesse caso aqui, com o cromossomo X, começa a formar aqui, ó, os pequenas raízes que vão absorver água e sais minerais do solo, tá? Só que, um detalhe importantíssimo, a maioria, nem todas, a gente já falou sobre isso, e vocês se lembram bem disso. Inclusive, eu não sei se eu pedi no último simulado. Mas a maioria das briófitas, tá? São avascularizadas. São atraqueófitas. Zé, o que é isso? Avascularizada. Sem vaso condutor de seiva. Sem as traqueias internas para a condução de seiva. Razão pela qual elas apresentam tamanho reduzido de no máximo 20 centímetros, tá? Não passa de 20 centímetros. Zé, mas se ela não tem xilema e floema, como é que vai acontecer o transporte de seiva no seu interior, tendo em vista que ela não tem os vasos condutores de seiva, não tem nem xilema nem floema? Como é que vai acontecer essa transição, essa transposição de seiva dentro dela? Através de difusão simples. Tem que saber, tá? Então, ao contrário dos demais vegetais, tá? Que apresentam xilema e floema, a maioria das briófitas tem um tamanho reduzido, porque a migração de seiva é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Hiper para o hipotônio. Difusão simples. Então, é tranquilo isso aí para você saber. Exceto, e sempre a exceção é um detalhe bastante interessante, tá? Exceto aquele musgo gigante da Nova Zelândia, que a gente chama esse musgo de Dawsonia superpa, tá? Quem que seria essa Dawsonia superpa, Zé? Bom, essa Dawsonia, ela tem um detalhe interessante que nos chama a atenção do aspecto evolutivo. Qual que é o detalhe interessante que nos chama a atenção do aspecto evolutivo? Ela apresenta já um esboço de tecido condutor. Eu tenho que saber isso? Tem que saber, tá? E esse tecido, que é um esboço de tecido condutor de seiva, ele faz com que esse tipo de musgo seja considerado gigante, porque ele é 2,5 vezes o tamanho de um musgo convencional de 20 centímetros. Então, ele pode chegar até 50 centímetros o tamanho dele, tá? Aí, então, isso chamou, quando descobriu-se essa Dawsonia, chamou-se a atenção, eles foram observar que havia nele um tecido, e esse tecido é conhecido como adrome, adrome com H, tá? Que apresentava uma subdivisão em 2 elementos, um elemento morto e um elemento vivo. O elemento morto do adrome é conhecido como hidroide. Hidroide, por que eles deram esse nome de hidroide? Porque exatamente nesse elemento morto que você tem a condução da água e dos sais minerais que estão sendo absorvidos pelo sistema radicular, pelos rizoides, tá? Da Dawsonia superba, tá? Zé, então, se ele conduz água e sais minerais, ele seria o equivalente ao xilema? Exatamente. Ele seria o equivalente ao xilema dos vegetais, tá? Superiores, embora ele não seja ainda considerado xilema, mas ele é como se fosse um esboço do xilema, tá? E, por outro lado, nesse mesmo tecido, no madrome, você tem a parte viva desse tecido. E a parte viva desse tecido é conhecida como leptoide, tá? Leptoide. Então, esse leptoide, ele tem uma condição diferente. Ele consegue conduzir a seiva orgânica, o material fotossintético, ele consegue conduzir dos filóides para os rizoides, para que fique armazenado nos rizoides na forma de amido, tá? Então, como ele tem essa condição, então ele tem um esboço de tecido transportador de seiva elaborada. Seiva elaborada é essa que é transportada pelo floema ou liber, tá? Então sempre guarde, ó, lenho ou xilema, liber ou floema. Cuidado com aquelas inversões que acontecem muitas vezes em prova, né? Você coloca assim, liber ou xilema, lenho ou floema. Aí você está invertendo. E às vezes você passa despercebido, quando você está lendo a questão, você não vê a pegadinha e acaba caindo que nem um patinho, tá? Toma cuidado. Outro detalhe, pessoal, então, que o musgo, então, você tem musgos que
fogem à regra, que tem o esboço de tecido condutor, mas a maioria, então, é avascularizado, e você tem, então, o transporte da seiva por difusão simples. Então, bem simplesinho, bem fácil e bem bobinho para você guardar. Outra coisa que você não pode esquecer também, em se tratando das criptógamas, em se tratando das briófitas, tá? Essa condição que eles vão ter agora de apresentar o dimorfismo sexual. Zé, como é que acontece esse dimorfismo sexual? Bom, dimorfismo sexual vai acontecer aqui na região de cima do gametófito. Ah, Zé. Então, na região de cima do gametófito, vamos formar aqui os gametângios. Lembrando vocês que aqui a gente coloca assim, né? Grandão, o anterídeo e o arquegônio, tá? Mas é óbvio que isso aqui não é grandão, né, pessoal? Lembrando que você está trabalhando com uma criptógama e na criptógama você não consegue enxergar macroscopicamente. Você vê tudo no parâmetro microscópico. Então, óbvio que isso aqui é diminuto, mas aqui para você enxergar, a gente coloca ele grandão, né? Porque dá a impressão que você vai encontrar um musgo, tá, na natureza, aí você vai ficar procurando lá, cadê o anterídeo que o Zé falou, que é grandão, etc, tal. Lógico que você não vai ver, tá? Aqui no musgo, na verdade, você vê a parte verde dele, mas que é mais destacada, são os filóides, tá? Então, olha só, aqui nesse anterídeo, você tem então a representação daquilo que nós chamamos de órgão reprodutor masculino para o vegetal, tá? No gametófito masculino, que vai derivar aqui o cromossomo Y, e esse cromossomo Y é responsável pela formação da estrutura masculina, que é o anterídeo, que seria o equivalente ao Ô, Zé, testículo do gênero humano. Oi. Zé, eu tô com uma dúvida aqui drástica. Ó, olha aqui pra você ver no meu desenho. É o seguinte que eu tô com dúvida, ó. Quer ver? Você vai entender eu. Vou ter que te mostrar. Um minuto, Zé. Aí. Você tá enxergando meu desenho? É, mais ou menos, mas dá para ver, pode falar. Ó, aqui tá o gametófito, certo? E Esse gametófito aqui, ele é formado por o arquegônio e o anterídeo? não, ele é formado dentro do não, o gametófito que você está falando aí, vai, mostra aí, deixa eu ver o que você está mostrando aí, vai. Aqui, ó, o gametófito. Aí depois forma a haste, vai Aí é o arrastar. gametófito feminino, Marcelo. Esse Aí aqui é em o cima feminino. do gametófito feminino, você tem essa estrutura aqui, ó, o arquegônio já, ó. Tá vendo? Aonde? Gametófito, aqui, ó. Você tem um gametófito feminino aí, ó. O gametófito feminino no teu slide aí, ó. Esse Deixa eu abrir. grandão? Senão não dá para ver os dois, vai. Deixa eu abrir isso aqui. Aí, pronto. Aí, ó, nesse gametófito feminino aí, ó, tá vendo Esse? aqui? Esse aqui é o gametófito feminino. O que Em eu tô com o cima braço? dele, você tem essa estrutura aqui, ó, que é o arquegônio. Isso aqui é o arquegônio. Não, tem o arquegônio de cá. Em cima dele, você tem a estrutura aqui, que é o arquegônio, tá vendo? Em Zé, não tá cima dando pra dele. ver onde que você tá passando o dedo. Ah, tá no lado esquerdo aí, o arquegônio, a garrafinha aí, ó. Uhum, Em cima, sei. isso, você tem o arquegônio. Mas o Tá. arquegônio, ele tá em cima do gametófito, Ele tá tá? aqui? É, aí tá o arquegônio. Depois que ocorre a fecundação, que a gente vai ver aqui agora, ó, aí o que que vai acontecer? Dentro do arquegônio vai ser formado, então, aqui, ó, um novo esporófito, certo? E esse arquegônio, o resto dele que estava aqui, a garrafinha, vai ser utilizado para revestir aqui, ó, a cápsula. Certo. Mas, tipo assim, ó. Aí você vai Tá. ter o revestimento da cápsula, tá? Que vai Então, formar a aí calípera. aqui tá o feminino, aqui em cima. Esse é do feminino, você tem o gametanjo em cima. Tá, aham. Aí ele que vai formar aqui a cápsula e com a haste que vai formar a cápsula Os 2N, porófitos. isso? É, vai formar primeiro a calíptera para proteger, Beleza. depois a calíptera some. A formação da calíptera é o resto dos arquegônios que você tinha aí que Isso. desaparece após a fecundação. Entendi. Aí vai liberar aqui os esporos pelo vento. É, aí lá na cápsula você tem a produção dos esporos, que vai ser Aham, aqui. liberado pelo vento, que vai Tá, cair isso em tá solo beleza. úmido.
Aham. Aí Vai- tá, aqui esses esporos, eles vão entrar no anterídeo? Não, os esporos caem no solo. Ao cair no solo, eles germinam. Ao germinar, eles vão formar um gametófito masculino e um gametófito feminino no solo. Ah, Tá? tá, que é isso aqui, ó. Exatamente. O que tá representando aí, ó, teu gametófito masculino, aí sobre o gametófito masculino, você tem esporos que germinaram, que eram portadores do cromossomo Y. Então, sobre o gametófito masculino, em cima vai formar o gametângio dele, que é o Que é o anterídeo. anterídeo. Que é o órgão reprodutor. Ah, tá Tá? certo. Então é isso aqui, né, Zé? Isso. Aí você tem Veio aqui, veio no solo, o gametófito que tá no solo é o caiu esporo, tá no solo, masculino. né? O esporo germina, Isso. forma a gema, que é o Terminou. protonema. Tá, aqui formou o protonema aqui embaixo. Esse formou um protonema e esse formou outro protonema. São protonemas independentes, isso. Cada um é uma Independente. gema que é a estrutura do gametófito. Tá. Então tá, valeu, Zé. Então, beleza. Vamos lá, então. Olha só. Então, aqui, ó, aquilo que a Marcela estava falando aí, ó. O esporo aqui germinou, formou o gametófito, primeiro formou o protonema, depois formou o gametófito feminino e o masculino. Aí você não pode confundir. O gametófito é o vegetal haploide. Então, sobre o vegetal haploide que vão formar os órgãos reprodutores. Então, sobre o gametófito masculino, você vai ter aqui a formação da estrutura reprodutora masculina, que é o anterídeo. E sobre o vegetal feminino, você vai ter a formação da estrutura reprodutora, que é o arquegônio, tá? Que é o gametângio feminino. Então, aqui eu tenho o gametângio masculino e aqui eu tenho o gametângio feminino. Então, está aqui sobre o gametófito. Aí, o que vai acontecer? Aí eu tenho aqui as duas estruturas agora. Aí vai acontecer o seguinte, na época da reprodução, aqui, inicialmente, as células que estão aqui dentro do anterídeo são células imaturas, que a gente chama de andrócitos, tá? Então, a partir dos andrócitos, vai acontecer o quê, Zé? A partir dos andrócitos, você vai ter um detalhe aqui bastante interessante. Essas células imaturas aqui começam a sofrer, tá? Metamorfose. Ao sofrer metamorfose, diferenciação celular, elas formam aqui dentro, tá? É igualzinho o testículo no homem. Vai formar aqui dentro os gametas masculinos. E esses gametas masculinos, a gente vai chamar de anterozoides, que está aqui dentro. Está armazenado lá no saco escrotal do homem, na região do testículo, tá? Então, é um saco isso aqui também, é um anterídeo. Então, o que vai acontecer? Na época da reprodução, esse anterídeo aqui, ó, ele amadurece. Aí, essa parede dele aqui, ó, essa parede que é uma epiderme estéril, não é fecundada, tá? Ela serve de proteção, só que quando ela entra em contato com a água do solo, você vai ter aqui, ó, a ruptura dessa epiderme quando ela está já no período de amadurecimento final. Então, ela estando no período de amadurecimento final, quando ela rompe, aqui caem aqui no solo, aqui, ó, caem os anterozoides. Os anterozoides. Caem, isso, os anterozoides, são os gametas, tá? Caem os anterozoides no solo. Então, o que vai acontecer com esses anterozoides? Como eles estão caindo no solo, e no solo aqui tem água, então esses anterozoides, eles apresentam dois flagelos. Para que servem esses flagelos? Os flagelos servem para a natação, tá? Aí, Zé, eles vão nadar de forma aleatória, então lembra bem, a reprodução assexuada, a explosão da cápsula, houve a liberação dos esporos de forma aleatória. Agora aqui não, tá? Aqui eles vão nadar na água, motivados por substâncias químicas liberadas pelo arquegônio, que é o gametângio feminino que está sobre a plantinha, sobre o gametófito feminino. Então, ó, esse arquegônio... Oi. Então, peraí, a reprodução assexuada e a sexuada é tudo junto? Não, separado. A reprodução assexuada acontece a partir do esporófito, da cápsula. E a reprodução sexuada ocorre a partir do gametófito, tá?
do gameta. Então, é separado, não é simultânea, não. A partir da Mas reprodução... não é o dimorfismo sexual? Hein? Dimorfismo sexual é a diferença sexual. No caso aqui são vegetais dioicos, né? Unissexuados. Então, Mas então, é porque você falou agora que ele nada, mas você não está explicando a parte assexuada? Não, aqui já é a parte sexuada, já começou aqui já, né? Ah, Essa então, parte estou aqui, ó. perguntando, é tudo tipo assim, num sexo só? Ocorre isso tudo? Não, aqui eu tenho sexo feminino e aqui eu tenho outra plantinha masculina. Eu tenho duas plantinhas com sexo diferente. Tudo no sexo só acontece na pteridófita, né? Não, Lá Zé, tipo assim, numa reprodução só entre eles, numa relação sexual deles, acontece assexuada e sexuada. e no mesmo Tipo ciclo isso. reprodutor. Exatamente. Aí vai, Ah, tá. aí vai acontecer no mesmo. Peraí, deixa eu só achar aqui. Vai acontecer no mesmo ciclo reprodutor. Então, Isso, para ficar ciclo mais reprodutor. fácil de você enxergar aí, ó, Ah, para a gente ver aqui das briófitas, o ciclo de vida delas, eu acho que eu entendi. vamos colocar assim que fica mais fácil você observar e você Não, Zé, agora eu entendi. Então, depois que cai no solo úmido, que o anterídeo lá tira a epiderme estéril, inicia a reprodução sexuada na água. Isso. Nossa, Zé, agora que eu entendi a pega do negócio. Então, olha lá, ó. Aí iniciou a reprodução sexuada na água. Olha lá. Uhum. Aí aconteceu a anterosóide osfera, a fecundação. Tá vendo aí? Com a Aham, fecundação dentro da estrutura do arquegônio, você vai ter a formação do zigoto. Então, o zigoto aham, está sendo formado dentro da estrutura do arquegônio, dentro da garrafinha. Aí o que acontece? aham, O zigoto é produto da fusão da osfera com, tá, o anterosóide. Então, N com N deu 2N. Aí o zigoto, ele vai, então, tá, crescer por mitose, aí ele vai formar o novo quê? Esporófito. Então, toda essa fase que envolve anterídeo, gametófito masculino, gametófito feminino, que forma o anterídeo, o arquegônio, anterosóide, osfera e zigoto, toda essa etapa aqui foi que a Marielle perguntou. Isso aqui está envolvendo reprodução sexuada. Então, Ah, aqui beleza. eu tenho o dimorfismo sexual a partir dos dois tipos de gametófito, tanto o masculino quanto o feminino. Então, toda essa etapa aqui é a fase sexuada. Aí, a Beleza. fase sexuada, ela vai originar, tá, o organismo adulto que comanda a fase assexuada. Aí que está a diferença. Então, Tá, aqui, mas tipo assim, ó, por exemplo, Zé, aqui na fase assexuada, quando germina os esporos e dá num gametófito feminino, vai formar a oosfera, né? O arquegônio. isso, vai formar um arquegônio, dentro dele é uma osfera. Por quê? Isso Porque mesmo. esse esporo que está gerando aí, ó, ele tem um cromossomo dentro dele já, embora ele seja uma estrutura assexuada, ele é portador do cromossomo sexual, tá? Exatamente. Aham, que é o feminino. Aí, Então, o que que, na verdade, aí, que vai acontecer na fase sexuada se o gametófito for feminino? se for só feminino, aí não É, tem uai. fecundação. Tem que ter o feminino e o masculino para ter a fecundação. É igual assim, o que acontece se tem dois homens morando junto? Nunca ninguém vai engravidar. O que acontece se tiver duas mulheres juntas? Nunca engravida, tá? Agora, tem que ter, então, indivíduos com dimorfismo sexual, ou seja, o que é dimorfismo sexual? Com Ah, formas entendi. de sexo diferentes. Então, tem que ter um Entendi. com gametófito masculino e um com feminino para que ocorra a perpetuação da espécie. Um que Cada produz um no seu protonema. exatamente, cada um no seu protonema, tá? Tá. Os Uhum. esporos podem ser da mesma planta. Agora, os gametófitos, a partir da germinação dos esporos e da formação dos protonemas, eles se tornam independentes no solo. São plantas independentes. São O aquelas plantinhas anterídeo, o verdes. anterídeo e o arquegônio, eles vão ficar juntos dentro de uma planta? Não, não. Aí é plantas diferentes. Embora tenha algumas briófitas que podem apresentar
os dois sexos, mas isso é muito raro. Então, você tem uma plantinha que é um gametófito masculino e outra plantinha que tem um gametófito feminino, tá? Ah, Vai ter a aham. estrutura reprodutora. Só para você ter uma noção, é como acontece lá depois, lá na gimnosperma. Você tem ó, o pinheiro do Paraná. Você tem uma planta que só tem estróbilo masculino e outra planta que só tem estróbilo feminino. Então, são plantas Aham. independentes. Aqui é a mesma Entendi. coisa. No ciclo, são plantas independentes. Vai Aí, olha estar uma só, perto da outra e vai fecundar as duas juntos e vai entrar na sexuada. isso, agora vai começar a Beleza. sexuada. Isso, entendi, Zé. Valeu. Zé, me explica um negócio. Fala, Maria. Você falou assim que na forma sexuada, os esporos lá caem de forma aleatória. Na E na assexuada, sexuada, ele é destinado a quê? na assexuada, ele é destinado a povoar o ambiente. Então, quando a cápsula explode, quanto mais longe ele atinge na explosão, mais distante ele alcança, tá? Então, o princípio dele é a povoação do ambiente. Aí, na fase sexuada, o princípio dele é alcançar, a partir da aleatoriedade que ele foi, jogou longe, o princípio dele é alcançar variabilidade genética. Por quê? Porque, na verdade, você não tem só uma planta liberando esporos, você tem várias plantas liberando esporos ali. Então, não quer dizer que, como nós apresentamos no esquema aqui, são só duas plantas que vai ser o mesmo material genético, né? Que não vai ter variabilidade. Não. No meio ambiente, você tem vários musgos. E cada musgo tem um patrimônio genético diferente. Então, ó, se a reprodução assexuada é para você povoar o máximo possível e o maior número possível de musgo naquele ambiente, a reprodução sexuada é para garantir a fecundação que traz a variabilidade genética, tá? Então, ó, aí você já tem uma escolha. Ele vai direcionar, ele vai atrair o gameta para fecundá-lo, a parte feminina. Então, toda vez que a gente falar em reprodução sexuada, a grande importância dela é que você pode ter trocas entre plantas para que você tenha uma variedade mais forte, mais resistente, com variabilidade genética, tá? Mas para isso é necessário, então, a aleatoriedade para povoar o ambiente com esporos e depois o direcionamento de você atrair gametas para a ocorrência da reprodução sexuada para você ter variabilidade genética. Então, essas duas coisas são fundamentais na parte assexuada e na parte sexuada, respectivamente, tá? Então, olha só, o zigoto cresceu, ele formou aqui o esporófito, que você está vendo no ciclo. Nossa, Zé, mas esse ciclo aí é o ciclo haplodiplobiôntico. Óbvio, é o ciclo haplodiplobiôntico que nós vimos, tá? Então, ó, o esporófito, Zé, que você colocou aí, ó, é o vegetal complexo, aliás, é o vegetal simples, tá? É o vegetal adulto diploide. Exatamente, é o vegetal adulto diploide, que representa toda a fase assexuada do ciclo. Então, ó, a fase assexuada e sexuada, embora ela aconteça no mesmo ciclo, mas ela não acontece simultaneamente. São fases complementares. Uma complementa a outra, tá? Então, ó, começou o esporófito, na região da cápsula vai começar a fase assexuada. A fase assexuada é caracterizada pela meiose. Pela meiose onde, Zé? Pela meiose que tem como incumbência produzir o quê? Produzir esporos dentro da cápsula. Por isso você está vendo o R exclamação aí, ó, tá? Esse R exclamação é para produzir os esporos dentro da cápsula e esses esporos, após serem formados, vai provocar a explosão da cápsula e esses esporos são lançados aleatoriamente no ambiente. Encerrou a reprodução assexuada. A assexuada encerrou ali, no momento que os esporos são lançados no ambiente e no momento que esses esporos caem em solo úmido e começam a germinar. Começou a germinar, encerrou a reprodução assexuada. Por quê? A partir da germinação, você tem gemas com cromossomos diferentes que vão formar seres sexuados diferentes.
Então, seres do sexo masculino e seres do sexo feminino. Aí começou a parte sexuada do ciclo. Aí, na parte sexuada do ciclo, quando você tem aqui, não é? Por exemplo, o arquegônio, o que está acontecendo com o arquegônio, Zé? O arquegônio, ele tem uma oosfera dentro dele, ele está liberando substâncias, tá? Para atrair os anterozoides que estão sendo produzidos dentro do anterídeo, que foram liberados na água. Então, quando essa atração acontece dentro da garrafinha, dentro do arquegônio, você tem a fecundação ali dos dois gametas. Então, aqui eu tinha duas células haploides, ao fecundar formou uma célula diploide. Então, essa célula diploide é que vai crescer para originar um novo esporófito 2N. Então, vocês não podem esquecer nada disso que eu estou falando, tá? Separar, se ficou alguma dúvida, já pergunta, tá? Porque vocês não podem ter dúvida acerca desse assunto. Não pode. E aqui até, ó, para ficar mais fácil de você enxergar, então você tem algumas características aqui, né, que são plantas avasculares. Aí você tem aqui, ó, bom, isso aqui você já sabe, tá aí o anterídeo, tá? A forma que ocorre a produção dos gametas, que a gente viu isso aqui em aula. Você está vendo que o anterídeo, tá? Ele tem um tecido aqui, esse tecido do gametófito, tá? Ele tem uma epiderme logo acima, que reveste, que é estéril, e dentro aqui você teve a formação de células, que nós chamamos de células imaturas ainda, células em início de formação, que nós chamamos aqui de andrócito, tá? O andrócito, então, ao longo do processo reprodutivo, ele vai sofrer o processo de metamorfose, processo de diferenciação sexual, tá? E ao sofrer esse processo de metamorfose, ele forma aqui os anterozoides, que são portadores de dois flagelos. Esses anterozoides aqui, eles são biflagelados. Biflagelados exatamente porque, em meio aquoso, eles vão nadar em busca do arquegônio, tá? Então, vão nadar. Então, Zé, deixa eu enxergar aqui. E esse arquegônio? E essa garrafinha? Como é que é essa garrafinha? Aí você tem a garrafinha. Aqui eu tenho dois tipos de arquegônio. Eu tenho um arquegônio imaturo e tenho um arquegônio aqui, ó, que já está amadurecido. No arquegônio imaturo, você tem essas células aqui, ó, são as células colares e ventrais que auxiliam na formação da oosfera. Depois que formou o gameto feminino aqui dentro, a oosfera, ele já está amadurecido, tá? E aqui, ó, você vai ter, então, a liberação de substâncias químicas pelo arquegônio para atrair o nadar. Então, nadou aqui, ó, esse gametinho de baixo aqui, ele vem, tá? O anterozoide fecunda a oosfera aqui dentro. Aí forma aqui dentro o zigoto. Zé, formou o zigoto aqui dentro, né? Sim, formou o zigoto aqui dentro. Se formou o zigoto aqui dentro, Zé, o que vai acontecer então? Vai acontecer que quando você tem aqui, ó, a formação do zigoto, e aqui nós temos aqui a estrutura, ó, o zigoto, Zé, então ele foi formado aqui dentro. Foi formado aqui, você vai ver, ó, na hora que forma o zigoto dentro do arquegônio. Então, imediatamente após a formação do zigoto dentro do arquegônio aqui, ó, esse zigoto começa a crescer, forma um embriãozinho, olha lá, ó, fecundou, vai formar um embriãozinho, e desse embriãozinho aí vai formar um novo esporófito. Lembrando que o zigoto, na verdade, não está aqui, não, ele está aqui dentro, tá? Ele formou esse novo esporófito. Aí, o que vai acontecer? Ó, esse novo esporófito, ele está sobre o gametófito feminino, que está aqui, ó, o gametófito feminino, tá? Aí já tem essa forma aqui, tem uma haste sobre o gametófito feminino. Aí, à medida que esse gametófito, tá, ele vai permitindo a liberação do novo esporófito, que é diploide, que é o organismo adulto diploide, esse arquegônio que estava aqui, ó, ele vai desaparecer. O resto dele vai servir para formar aquela calíptra aqui, ó, que protege inicialmente o esporófito jovem, tá? Depois que o esporófito cresceu, que você já tem a cápsula aqui já independente, já tem estrutura de revestimento da cápsula, aí a calíptra também desaparece. Então, essa calíptra é aquele tecido haploide, e através desse tecido haploide aqui, você tem a proteção inicial da cápsula ou esporângio. Então, uma coisa que vocês têm que, para a gente fechar essa aula, para a gente fechar essa parte aqui, tá? De briófito. Uma coisa, o que você não pode esquecer, Zé? Questão da evolução vegetal. Zé, então, deixa
eu ver aqui tem também. A questão da evolução vegetal foi aquilo que você passou a aula passada? Isso. Só que eu quero que você preste atenção num detalhe aqui agora, para a gente fechar. Isso aqui, ó. Tá? Então, veja você. Aqui, ó, nas briófitas, todo esse vegetal aqui complexo, duradouro, ele é mais desenvolvido que o esporófito. Tá aqui o esporófito, ó. E tudo isso aqui, ó, é o gametófito, tá? Aí você vai tendo aí, né? Pteridófita, o prótalo, é um vegetal já, um gametófito evoluído. E aqui você tem um vegetal totalmente desenvolvido, que é o esporófito dela, tá? Que é a samambaia. Na gimnosperma, todo vegetal que você enxerga na natureza já é a árvore, que tudo ele é diploide, 2N. Só dentro do estróbilo, masculino e feminino, que você vai ter aqui o gametófito, tá? Dentro das estruturas aí que antecede as flores das angiospermas. Angiosperma, idem. Todo vegetal que você está enxergando na natureza é o esporófito 2N. Apenas o saco embrionário, que ocorre dentro do óvulo, e o tubo polínico, dentro do tubo polínico, que estão aqui o que nós chamamos de gametófito, microprótalo e megaprótalo, tá? Que representam os gametófitos. Então, o resto, tudo é esporófito. Então, à medida que você vai tendo aqui, você vai vendo aqui a evolução do esporófito, à medida que os vegetais vão se tornando mais complexos, e cada vez menos, ó, o gametófito vai ganhando importância. Então, exceto nas briófitas, que ele tinha maior importância, nos demais aqui ele foi perdendo a importância paulatinamente. Não se esqueçam disso. Ele vai perdendo a importância paulatinamente. Oi. Então, esse ciclo ele vai finalizar com formando um zigoto que vai crescer, formar o esporófito 2N, que vai ter uma calíptra N, e que essa calíptra é um resto do arquegônio, ela vai se soltar do esporófito e assim termina o ciclo e inicia o outro. Aí tá apto para começar um outro ciclo reprodutor assexuado, né? Uma nova produção esporofítica. Beleza. Uma nova produção de esporos. Show. Outra coisa aqui, ó, com relação à evolução, você não pode cair em nenhuma pegadinha, é o problema seguinte, que as briófitas e as pteridófitas são de vertentes evolutivas diferentes. Falei muito isso em sala de aula para vocês. Tá? Você tem a vertente delas, você tem uma vertente em comum, que são as algas verdes, que são as clorófitas. Tá? São aquelas algas que apresentaram maior sucesso evolutivo na migração do ambiente salino, de água salgada, para o ambiente de água doce inicialmente. E depois, através dos vegetais, elas conseguiram migrar para um ambiente, através das briófitas, para um ambiente de solo úmido. Tá? Então, as algas que apresentaram maior sucesso evolutivo, 80% delas hoje estão em ambiente de água doce, são as clorófitas, antigas clorofícias, também conhecidas popularmente como algas verdes. Aí você tem que prestar atenção num detalhe, que é fundamental, que você não esqueça desse detalhe, tá? A partir dessas algas, que é o ancestral comum, que segundo a teoria nova da evolução vegetal, de botânica, acredita-se que todas, então, têm esse ascendente comum. A partir delas, você tem duas vertentes distintas. Uma vertente para a briófita e a outra vertente para os demais vegetais. Ô Zé, qual que é essa vertente diferenciada? Qual que é essa vertente distinta? Né? Então, é fácil você guardar. Então, a primeira vertente que é defendida hoje, que encontra bastante aceitação no meio acadêmico, é que você tem, inicialmente você teve algas com gametófito dominante, tá? E uma outra vertente onde você tinha algas que apresentavam o esporófito dominante. Então, você tem isso no caderno já, você tem aquele esquema no caderno, eu não vou ter aqui para projetar para vocês esse esquema, mas essas algas que apresentam o gametófito dominante, elas ficaram conhecidas, deixa eu ver se eu tenho aqui, de repente até tem. Espera aí, deixa eu ver aqui, algas,
vegetais inferiores, reino plant, clorófitas, aqui, eu tenho até elas aqui, não, mas eu não vou ter, só tem fotinho aqui. Então, essas algas que apresentaram o gametófito dominante foram as algas que derivaram, tá? As briófitas, de que derivaram as briófitas. E as algas que apresentavam o gametófito dominante foram aquelas responsáveis pela formação daquilo que nós chamamos de pteridófitas inicialmente. Não, Zé, Primeiro, o esporófito dominante foi a pteridófita, né? gametófito dominante, briófita. Briófita. Ah, tá. Você falou as duas com gametófito dominante. Não, falei então. Então, o esporófito dominante formou, Uhum. então, as pteridófitas, tá? Então, a partir daí, você tem duas vertentes. Qualquer informação na prova, ou qualquer coisa na prova, que faça a afirmação de que as briófitas são responsáveis pela formação das pteridófitas, está errado, tá? As briófitas, elas ficaram como seres diferenciados e que sofreram pouca evolução, exceto a Dawsonia, que esboçou uma evolução na formação do hadrome, que é o tecido condutor. Agora, a partir das pteridófitas, que são derivadas de algas com esporófito dominante, as pteridófitas, sim, essas sofreram evolução. Mas qual que sofreu mais evolução, Zé? Porque aí você tem dois tipos. Você tem o primeiro tipo, que forma a partir da heterosporia, que vai formar as isosporadas, e o outro tipo vai formar as heterosporadas, tá? Então, a partir desses dois tipos, o que vai acontecer, Zé? Ó, isosporadas, você tem esporos do mesmo tamanho. Então, a partir daí, a partir desses esporos do mesmo tamanho, você vai ter a origem do primeiro gametófito, que nós estávamos vendo aqui, ó, do primeiro gametófito hermafrodita que nós vamos ter, tá? Que é esse aqui, ó, que é o prótalo, que é derivado de pteridófitas isosporadas. Ah, Zé, esse gametófito hermafrodita aqui, ó, pelo menos na geração esporofítica predominante, né? Então, nesse gametófito eu tenho os dois sexos, né? Tem os dois sexos. Tem o arquegônio e o anterídeo, que a gente vai ver na próxima. Ô, Zé, deixa pteridófitos para outra aula. Ah, tá, isso mesmo. Então, aí tem a isosporadas. Essas daí, elas param também, igualzinho as briófitas. Então, briófita não formou pteridófita, você não pode esquecer disso. Aí, ó, as pteridófitas isosporadas, elas ficam paradinhas, só que aí você tem uma evolução. Aí você tem a evolução no que diz respeito à sexualidade delas. Aí começam a surgir as cavalinhas, que são as pteridófitas heterosporadas. Então, aí você tem, a partir das pteridófitas, você tem duas vertentes. Você tem a formação das isosporadas e das heterosporadas. Qual que é a diferença? Essas heterosporadas não apresentam mais aqui, ó, gametófito hermafrodita. Aí, o gametófito delas vai ser, então, díclino, ou dioico, ou unissexuado, tá? Ô, Zé, você vai repetir isso na próxima aula? Não, eu vou falar falando das pteridófitas, sim, né? Vai falar das pteridófitas. Porque senão vai confundir muito fazer briófitas e pteridófitas hoje. Não, isso aqui é só questão de evolução, só para a gente entender a questão de evolução. Vamos voltar aqui na evolução. Ah, tá. Não, é só evolução aqui agora. Não vou falar sobre pteridófitos diretamente, não. Só para eu chegar num aspecto aqui, ó. A partir do momento que eu tenho, tá, sexos diferentes nos gametófitos, aí eu vou ter um detalhe aqui, ó. Aí eu vou ter a produção também, tá? Esse sexo diferente, ele é proveniente de gametas, tá? Ou melhor dizendo, de esporos de tamanhos diferentes. Então, quer dizer que eu tenho uma heterosporia. Eu tenho esporos pequenos e tenho esporos maiores, tá? Essa heterosporia, ela é fundamental porque sem ela não teria como originar os vegetais superiores. E sem a heterosporia das pteridófitas heterosporadas, não teria como eu ter independência de água para fecundação, tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas, que são derivadas, tá, da perspectiva evolutiva das pteridófitas heterosporadas. Então, a gimnosperma, primeiro, formando, né,
a semente nua, sem ovário, só com óvulo, e depois o óvulo revestido pelo ovário, formando, então, nas angiospermas, as estruturas que a gente chama de flores. Aí você tem as antófitas, tá? Então, vamos parando por aqui, para a gente não alongar muito, senão começa a confundir mesmo, que aí é muita coisa, Exatamente. etc. tal. Então, acho que já deu para a gente passar a informação, já que é informação suficiente para vocês. Essa aula de briófita. Então, a pergunta agora é a seguinte: alguma dúvida, alguma pergunta? O Antônio parece que levantou a mão aí, não sei se apertou sem querer ou se levantou mesmo, meu ilustre Antônio. Mas aqui, para mim, no vídeo, pareceu que você estava com a mão levantada. Alguma pergunta, Antônio? Ah, levantou a mão de novo. Esse Antônio é um babaca, né? Ô, Zé, Você é um babaca, Zé. Ô, mas por que você está levantando a mão? Pergunta logo, pô. Ah, eu tô testando as funções do aplicativo. Ah, você está testando isso. É fera demais. ô, Diga. Zé, Oi. escuta aqui, ó, rapidão. Então, tipo assim, na prova sobre briófitas, as principais pegadinhas, então, tá dentro do que você falou hoje, isso? Também. Está no caderno aí, dentro do que foi dito, Também? né? Das possíveis pegadinhas. Ué. Ah, não sei se eu falei todas aqui, agora se eu lembrei de todas, né? Mas as pegadinhas são esse estilo. Aquele estilo de questão que vocês fizeram no simulado, entendeu? Tipo assim, você falar que só que lá já é pteridófita, né? Falar que é díclone, etc, tal. Cuidado com esses negócios. Quando você fala de esporângio, é da fase assexuada. Gametângio, o nome já diz, é da fase sexuada. Então, fala microgametângio, aí você confunde com microesporângio, entendeu? Ou microsporângio. Esses detalhezinhos aí que sempre pegam, mas isso aí é mais tranquilo, certo? E esporos também é só na assexuada, né? Esporo é a característica, vamos dizer assim, a cereja sobre o bolo da fase assexuada. É a geração, inclusive fase assexuada, a gente chama também de geração esporofítica, né? E a fase sexuada, a gente chama de geração gametofítica, pela capacidade de produzir gametos. Certo? Uhum. Tá tudo certo, eu acho. Então, valeu, Zé. Então, beleza. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Marielle, mais alguma pergunta? Pessoal que fala mais aí, que pergunta mais, né? Marielle quase não pergunta. Certinho, Zé. Certinho. Então, beleza. Zé, uma pergunta. A gente tem que terminar antes do meio-dia mesmo. Ô, Zé, Vamos almoçar, então. Fala, Antônio. você é babaca assim mesmo ou você nasceu assim? Ah, nasci assim, né, meu caro? Ilustre Antônio. Zé, o Pessoal, que aparece aí quando eu clico isso aqui? aqui não está aparecendo, só aparece. Quando você clicou ali, clica de novo. Apareceu só teu nome aqui que você estava falando. Talking. Isso aqui, esse cafezinho aqui. Aparece pra você? Epa, esse aqui que é bom pra usar. Esse aqui é bom usar, ó. O Não, cafezinho pra mim não toda hora parece que Que quer. isso, Antônio? Reloginho. Para mim não está aparecendo nada, não. É porque Palminhas pra Não tá você, Zé. aparecendo nada? Vai em participantes. vamos lá no participante. Palminha pra Sim, você, Zé. agora vai. Um cafezinho pra você. Negativo. Ir mais rápido, ir mais Aí, pra você devagar. também, Zé. Sim, Não, tem um não. cafezinho, tá? Agora o cafezinho, agora é o almoço. Um bom almoçozinho aí, agora que eu tô vendo aí. Agora tá aparecendo. Testei todas as funções já. É um reloginho pra você, toma. Eu tava testando também, Antônio. O Antônio é o seguinte, Ashley. O Antônio, a única coisa que ele não faz é assistir a aula. Né? Faz de tudo. Ah, lógico que não, Zé, tá louco? Acessa. Eu não vou responde. julgar, que eu tava tentando imaginar o que será que é esse cafezinho. Nossa, esse é o melhor que tem. Você dá o toque na pessoa agora. Vamos parar agora para fazer, porque isso que normalmente é feito aqui em firma, né? É hora de tomar um coffee break, né? Uma pausa para o café. Né? A nossa agora vai ser Palminha pra o você. almoço. Pausa para o almoço. Manda Palminhas uma pra você, marmita Zé. pra nós, se quiser. A Marmitex. Vou mandar aí para a Serrania aí, Maria. Você entrega aqui em Campos Gerais, Zé? Vou entregar para você também, Antônio. Aguardando lá para 5 horas da tarde para chegar, tá? Manda o motoboy. Dá o motoboy. Pessoal, então beleza. Já mando o link para vocês da aula aí, tá? E até semana que vem, então. Semana que vem, ó, tô louco. Até Falou, quinta-feira. babaca. Né? Quinta-feira Falou, nós Zé. continuamos aí com as Falou. nossas revisões Tchau. aí, caros. Até mais. É.
Ô, Tchau. Ashley, cadê a Ashley? A Ashley já Oi. vazou. É verdade essa história que o Antônio falou que tem 9 casos mesmo em Boa Esperança? Tem É 9 8. casos já. Na Tem realidade, já 8 ou tá 9. passando para 10. Ainda não colocou no boletim, não, mas já passou de 10. Mas casos confirmados já, não é suspeito, não. Confirmados. Suspeitos tem mais 2 e altas clínicas, acho que teve 2 também. Ô, louco, hein? Então aí o pessoal fica achando. Dos 9, teve 6 curados. Já teve 6. Ô, Zé, e Tá você tendo falou bastante. aquele... Ô, Zé, Oi, e você Antônio. falou aquele negócio que meu pai tem contato, tem 2 lá no hospital, na Santa Casa. Você ficou sabendo lá do pai do Lucas ali? Aí de Campos Gerais ele também estava. Não sei se já saiu já. O Antônio, não é que chama? Antônio? Pai de quem? Antônio O Edson. Lucas Mas estudou com a não tava, não. Letícia. Ó, o João Paulo vai conhecer. Ele não tava, não. É uma outra médica aqui, parece, que chamava doutora Raquel. Ah, então Ah, ele. que foi... É uma que veio de O São Paulo. ortopedista não estava, então, não, né, João Paulo? Alfenas tá não. sem caso nenhum? Ele não Não, sai Alfenas do tá com 3 boteco casos. aqui, ué. O Antônio Edson só vê em bar. 3 casos, Alfenas. Mas, Oi? olha, não faz... Não, que chegou, teve um comentário aqui que o pai do o Lucas Rabelo, acho que é Antônio que chama, não sei se é Antônio, acho que é esse mesmo. Ele fica lá em Campos Gerais sempre. Que ele tá, o comentário é que ele estava e que fiquei sabendo que o Lucas tava também, que pegou em plantão. Entendeu? Estava atendendo em plantão, acabou pegando, né? Que é o grande paradigma aí do pessoal da medicina. Tem que fazer plantão, essas coisas aí, é complicado, né? Você tem um risco muito grande, viu? Não sei lá, isso aí. Os caras são meio heróis mesmo. Mas aí, então, deve ser conversa, deve ser a menina que trabalhava com ele lá, que o João Paulo está falando aí, que na verdade que tinha essa, que pegou, né? Porque É o aqui, que veio de São... É o que veio de São Paulo, não é, João? isso, aqui teve só um caso. Aí muita gente falou que foi essa médica. Só que a maioria das pessoas falou que foi ela. Só que muita gente fala que não. Então ficou meio incerto. Mas o Antônio não foi, não. O Antônio Edson não, porque ele estava, inclusive, até atendendo aqui essa semana, lá no Não, então consultório. não é não. Então não é não. Então a informação veio agora recente que ele estava doente. O povo fala demais, né? Pelo amor de Deus. Você recebe informação, tudo que eu jeito. Eu Mas tô tá com beleza, coronavírus, pessoal. Zé. Oi? Eu tô com coronavírus. Ah, Comprovado. nada. O único vírus que você tem que combater, que você tem que erradicar da tua vida, chama LIS, tá? Tem um monte de gente que Pensei que você ia falar AIDS. Tem um monte Eu de pensei que você ia falar AIDS. Tem um monte de gente interessado em pegar esse vírus aí, viu? Tô sabendo aqui. Lá na medicina, inclusive. Também. Obrigado, viu, Antônio? Já tem dono, já tem dono. Vai nessa. Esse negócio de ter dono, ninguém tem Dono. dono. Pessoal, até Dono. mais, Sou então. dono nem de mim. Tadinho, Falou, Antônio. Zé. De fruto conformado. Até mais, Antônio. Grande abraço. Falou. Tchau, tchau. Vou cortar antes de você responder.